Olá, amigos e amigas do Ponto de Luz. É com muita alegria que eu estou aqui, o Vitor, o menino, para fazer a nossa live, o nosso estudo a respeito da temática Fé no Porvir. Estamos aí nesta última semana do ano, já nos finalmentes, pensando nesse 2023, nesse novo ciclo que se inicia. Nosso intuito nesse ritmo de final de ciclo, início de ciclo, é de estarmos cada vez mais juntos do Divino Amigo, que Ele possa nos inspirar, nos abençoar o coração, que aproveitemos juntos essa oportunidade para que os nossos espíritos se sintam abastecidos de esperança, de paz, de alegria e de contentamento. Agradeço a Norma e a todos que sempre nos acolhem tão bem, nos conferindo a oportunidade de pensarmos e refletirmos um pouco mais no Evangelho. Para darmos início a esse encontro, como de costume, vamos orarmos juntos. Divino Amigo, nós te agradecemos por essa oportunidade, que juntos possamos reunir o nosso pensamento em torno do teu coração, seja ele o sol de esperança e paz, a nutrir os nossos corações diante da experiência evolutiva. Pedimos aos benfeitores, os nossos amigos queridos do bem, Chico, Bezerra, Eurípides, Lívia, Alcione, Paulo, Estevão, Abigail, tanta gente boa do mundo espiritual, que possa estar conosco, com os nossos corações, iluminando-nos o entendimento e permitindo-nos dilatar a nossa compreensão a respeito da vida de forma cada vez mais profunda. Reconhecemos as nossas limitações, sabemos ainda do quanto nos cabe melhorar em matéria de amor e de bem, quanto possível, que esses corações amigos possam nos ajudar a nos erguermos para as lutas purificadoras de cada momento. Antes da nossa vontade, seja feito a tua, Divino Amigo. Obrigado, que assim seja. Pois bem, vamos falar de fé no porvir. Esse tema bastante interessante, muito curioso para nós. E para tal, nós iremos construir as nossas bases no Poder da Fé, capítulo 19, Fé transporta montanhas, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma parte bastante interessante em que Allan Kardec ele vai discorrer um pouquinho melhor a respeito do que seja a fé. Ele vai nos ajudar a entender em detalhes o que essa fé representa. E para isso nós nos dedicaremos a trazer aqui os itens 3 e 4, que são para nós uma base importantíssima aos nossos raciocínios. E ele diz assim: a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Em síntese, aqui Kardec resume um conceito que nós poderemos ter de fé: confiança na realização, certeza de atingir determinado fim. Ela está relacionada, portanto, a um estado de consciência que a criatura alcança, que permite de tal modo entrever passado e futuro, unindo essas duas circunstâncias do tempo em uma só, chamada eternidade. A fé, ela é um rasgo
no futuro diante da construção do presente, permitindo-nos conectar metas e propósitos com o instante que a gente está vivendo. É aquilo que, de certo modo, permite-nos, nesse estado interior, estarmos como que ligados àquilo que a gente tanto anseia alcançar. É quando a gente se sente verdadeiramente consciente da meta, do objetivo que nós temos. E de tal modo, quando a gente pensa isso na nossa experiência humana, uma pessoa que ela pretende ter um negócio, quando ela se dispõe a abrir um empreendimento, ela está construindo ali um projeto, um anseio, e ela vai começar a se reorganizar. Ela vai, pensar num projeto, ela vai pensar no passo a passo. Todos esses elementos vão dando suporte. Mas a fé que ela nutre diante das circunstâncias é aquilo que lhe confere força capaz de garantir que ela alcance determinado fim. Porque a fé, quando toma o coração humano, confere-lhe combustível para que possa atingir as metas. É por isso que, de certa forma, quando a gente pensa em fé, nós estamos falando de um instante que, às vezes, um instante de transcendência para além dos referentes materiais, que nos ajuda a nos aproximarmos das nossas metas e dos nossos objetivos. Se a criatura ela utiliza esse potencial para ter combustível aos seus objetivos materiais, é a fé humana, no dizer dos Espíritos. Se ela traça como norte objetivos que vão para além da matéria, é uma fé divina, porque visa conectar a criatura com o Criador. Mas fé está relacionada a isso, a essa certeza. É o que, como que encurta o tempo e nos permite nos sentirmos como que ligados aonde a gente vai chegar. E conforme Allan Kardec vai dizer, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegá-la, de sorte que qualquer que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. O espírito que aure a fé, que consegue chegar a esse estado de certeza, ele experimenta uma força interior que dá base ao coração e uma lucidez que garante ao seu pensamento perceber melhor a estrada que deverá caminhar para alcançar aquilo que anseia. Essa lucidez atinge as ideias e como que descortinam para além de obstáculos, para além de possíveis empeços, descortina como que uma estrada. E é nesse sentido que a criatura caminha com absoluta segurança. A fé, então, se a gente parar para observar, ela vai atuar no campo do coração, conferindo força, conferindo absoluta segurança, e vai atuar no campo das ideias, do pensamento, porque, de certo modo, ela produz essa lucidez que permite se perceba o caminho. Apesar de às vezes extenso, por vezes demorado, é aquilo que dá sustentação a qualquer meta que a gente adquira diante da vida. Então, é um pedaço bastante interessante que Kardec traz. Quando a gente fala de fé, nós estamos falando de uma alavanca preciosa da alma, que nos tira do estado de estagnação, dessa condição um tanto que apática, e nos coloca em movimento. Fé é força que produz movimento.
movimento no espírito que começa a lançar a rede dos seus interesses, ir em busca daquilo que anseia. A fé, ela vai se constituindo na autonomia que o espírito vai galgando diante da vida, das experiências, porque ele começa a utilizar do seu potencial de decisão. A fé, ela está a serviço do espírito, visando perceber essa grande lição. Deus, ele nos confere meios para a construção. Ele nos possibilita ter recursos para que a gente possa confiar, para que, de certo modo, a gente se sinta livre para alcançar essa ou aquela meta. Tendo em vista isso, a gente precisa ponderar que, às vezes, numa estrada um tanto que difícil, uma pessoa pode aurir todo esse potencial, pode buscar toda essa certeza para alcançar fins levianos. A fé, ela pode ser também conduzida para caminhos equivocados, porque é uma certeza, mas aonde você vai chegar depende, sobretudo, de onde é o seu ponto, de onde foi definido esse ponto de chegada. Isso é indispensável. E é por isso que, quando os Espíritos nos chamam para falar de uma fé raciocinada, não é uma fé que elas tão somente perpasse pelos escaninhos da razão, onde a gente se dê conta, né, de o que a gente está confiando, como é que a gente está confiando, mas também a gente reflita, a gente pondere em qual direção a gente está apontando. Porque sem reflexão, sem entendimento de como e o que a gente busca, a gente fica sujeito a um certo entrave diante da vida. Por isso, Allan Kardec vai dizer: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de se chegar ao objetivo visado. Quando a inteligência, a compreensão vão nos clareando, as ideias, quando vão nos ajudando a refletir sobre esses objetivos que a gente vai traçando, nós teremos condições melhor de encontrar esse recurso da fé dentro de nós. Porque imaginemos, a entender mais de Deus e das leis que Ele nos concedeu, nos ajuda também a não só esperar alguma coisa dele, mas também poder falar dos nossos projetos diante da vida. Porque se eu nutro, se de certo modo eu estou colocando toda a minha confiança num objetivo, num propósito, que a lei divina não corrobora para tal, ou não é possível dentro das leis naturais, estou criando um espaço de frustração. Porque apesar de interiormente me sentir propenso a alcançar determinada meta, eu posso estar invalidando toda essa movimentação. Esse movimento em falso pode ser produzido levando a uma frustração. E nesse sentido, não raro, pessoas e corações surgem como que, por vezes, infelizes, porque se sentiam empoderados para fazer isto ou aquilo, mas diante da vida perceberam como que um certo contraste, principalmente quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no homem, ou para alcançar determinados fins, a gente de certo modo está alicerçado naquilo que a criatura humana pode fazer, porque as chances da gente se frustrar, as chances da gente de certo modo se arruinar é muito grande, porque uma pessoa ela muda, ela oscila, ela, por mais que tenha condições de fazer muitas coisas,
As limitações que guarda também são muito extensas, ainda mais encarnados, podem aí variar, oscilar, e nesse caso, aquilo que a gente esperava que acontecesse pode não acontecer. Então, Kardec vai dizer: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, porque a gente precisa também entender em quem a gente está confiando, como nós estamos articulando essa fé, o que de certo modo nós estamos buscando alcançar, como tudo isso está se dando. Porque a fé sincera é que existe clareza de propósito, e verdadeira aquela que está calcada nas leis divinas. Só que para além de pensarmos em tudo isso, vamos dizer, às vezes a gente tem bons propósitos, mas para alcançá-los de certo modo estaremos também a depender daqueles outros que estão à nossa volta. E às vezes a gente pode se perturbar quando alguém não colabora para algum objetivo e meta que a gente tem. Sempre que o nosso objetivo envolva outros corações, nós estamos sujeitos. E aí a gente vai perceber a consistência dessa fé. Porque quando sincera e verdadeira, quando nós estamos de fato conectados àquilo que a gente quer alcançar, nós vamos ter um pouco mais de calma. Porque, no dizer aqui de Kardec, essa fé faculta a paciência que sabe esperar. A gente vai entendendo o tempo, que por mais que o propósito seja bom, é preciso tempo. As coisas não ocorrerão na medida das nossas necessidades ou das nossas demandas. Tudo precisará desse agente benfeitor, porque nós estamos trabalhando não sozinhos. Nós estamos trabalhando primeiro com Deus e segundo com a criação. Nós não estamos fazendo uma ação isolada, mas movimentando forças ao nosso redor. Então, fé pede de nós igualmente que a gente esteja consciente da vida, qual ela funciona, para que nós não articulemos anseios que podem nos levar, de certo modo, a um certo estado de ansiedade. Porque o que acontece? Tem pessoas que não vão delineando, cultivando uma sinceridade de objetivos e propósitos e entram no estado de ansiedade muito grande. Porque querem muita coisa, mas não sabem para onde ir. É como que a alma se abre a vários objetivos, mas não existe consistência na busca deles. Essa ansiedade que refere-se a essa perturbação interior que a alma não consegue administrar, as forças do seu espírito, porque também não conseguiu ter clareza, alcançar essa lucidez para ela desenvolver os seus propósitos, penetrar esse processo de construção e de realização que tinha em vista. Por isso, Kardec diz assim: a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprimir com a violência a força que lhe falece. Enquanto que a fé raciocinada, consistente, que a gente entende o outro e compreende também Deus no processo, a gente vai ficando mais calmo, porque para nós não há a ansiedade de alcançar, não é uma pressa. A gente pode entender a urgência de determinadas coisas, mas a gente não se apressa, porque o apressado ele pula processo para chegar mais rápido. O urgente ele vai otimizando o tempo, mas ele sempre respeita o desenvolvimento de cada coisa. Nesse sentido, a fé vacilante, que a pessoa que a nutre, ela vai sentir a sua própria fraqueza, porque de certo modo, quando muitas vezes baseada em tão somente interesses, faltando essa sinceridade, essa verdade, a pretexto de alguém alcançar determinado fim, ele vai fazer movimentos aí um tanto que difíceis, para compensar a frustração do não retorno externo. Ele age com violência
para tentar apressar as coisas. E é nesse ponto que ele próprio, de certo modo, ele vai ruindo as próprias condições dos objetivos que traça, das metas que tem. O caminho que, de certo modo, estava adiante, ele acaba que na busca por esses atalhos, na busca por determinadas saídas, ele sente-se um tanto que descompensado, um tanto que frustrado, e às vezes pela força que surge, a agressividade, perdão, que surge dessa frustração, ele vai tentando compensar daqui e dali para se ver mais perto do seu objetivo. Então, a diferença dessa fé sincera e verdadeira, que garante lucidez, que atua sobre o campo das ideias e dos sentimentos, dando base, ela permite a criatura trabalhar com outras criaturas e com o Criador. Não é uma fé que age quando ela alcança esse patamar, não é uma fé que se dá por interesses pessoais, mas é uma fé que se manifesta articulando o bem e a paz ao seu redor. E porque os objetivos, eles de certo modo, eles têm a ver com o bem maior, as coisas vão fluindo, mas às vezes entre obstáculos. Só que por estar calcado numa consciência mais profunda, existe paz, existe serenidade para alcançar determinada meta. Enquanto que a fé vacilante, que se sustenta em interesses, vai delineando a sua própria fraqueza, vai gerando um quadro de ansiedade, e a pessoa acaba não conseguindo lidar com o objetivo que tem e, ao mesmo tempo, as condições que são possíveis para a concretização desse. É nesse sentido que as coisas às vezes vão ficando mais difíceis para quem tem uma fé cega ou uma fé tão somente interessada, calcada nessas bases dos interesses pessoais. A violência, a força, ela assume muitas vezes nesses casos um papel, porque a pessoa quer compensar o resultado que ela não está alcançando de fora. Ela quer interferir em tudo. E aí é que entra as circunstâncias, porque Deus é o grande gerente da criação. E administrar pela força, muitas vezes, é querer ocupar essa condição de gerente. É estabelecer o lugar de cada coisa, é querer, de certo modo, determinar esses tempos. E aí é penetrar para um campo que já não é nosso. A calma na luta, diz Kardec, é sempre um sinal de força e de confiança. Então, olha aqui que interessante o jogo que Kardec faz com as palavras. A pessoa que mantém-se serena, harmoniosa, ela vai conhecendo a verdadeira força. Porque a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Porque a criatura que não tem bem estruturados propósitos, a que abraçou, a criatura que, de certo modo, ela não conseguiu entender essencialmente a meta que possui, o caminho até lá, ela vai ruindo em si mesma, a fragilidade toma que conta, e por não estar no controle das coisas, ela apela, e nessa apelação acaba que gera um quadro um pouco mais difícil. E é por isso que Kardec, depois disso, ele vai dizer: cumpre não confundir a fé com a presunção, porque a fé verdadeira se conjuga à humildade. E aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode ser em Deus. Essa fé interesseira, aqui Kardec resume ela na ideia da presunção. É aquela pessoa que está atenta a seus interesses. E por isso mesmo, ela vai querer colocar-se nesse centro de forças e determinar todas as coisas. E essa é uma presunção, porque a gente não suportaria nem um segundo a condição de
estar gerenciando a vida. Porque mal a gente tem condição de lidar com, né, um dia. Imaginemos lidar com a história de espíritos e mais espíritos. Por isso, Kardec ele vai deixando bem claro, ele vai, né, mostrando cada vez mais facetas. Olha, a fé é uma ferramenta neutra do espírito, mas de certo modo, na direção do bem, nos objetivos superiores, quando alia-se a humildade, Deus entra na jogada, a compreensão da criação, surge calma, surge lucidez, há como que um caminho, uma trajetória para ser percorrido. Agora, quando é presunção, quando é interesse, surge a fé vacilante, é o fogo de palha, a pessoa ela consome-se muito rápido num propósito, porque vem a ansiedade, vem a dúvida, vem a insegurança e a incerteza, porque ela colocou-se num lugar indevido, faltou articular melhor as coisas. E por isso Kardec pondera, por essa razão, a presunção, é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então aqui os espíritos vão mostrando, né, que essa fé interesseira, na verdade, em essência, ela é mais obra do orgulho do que propriamente dito esse instante de decisão da alma, essa vontade de querer que o espírito nutre. O orgulho em si, orgulhoso em si mesmo, ele não consegue movimentar a vontade, ele é sujeito aos seus interesses. E por isso mesmo, cedo ou tarde, ele vem experimentar a decepção, porque essa decepção é fruto de uma ilusão. E a vida, que é a experiência digna da imortalidade, ela vai dissolvendo ilusões. Porque no dizer de Kardec, de André Luiz, né, a morte é o jogo escuro das ilusões. A fé verdadeira nos leva à vida. Esse fluxo, as coisas fluem. Porque, de certo modo, a gente vai caminhando, às vezes, mesmo que mais lentamente, com calma, com paciência, porque a gente sabe esperar, mas a gente está fluindo, as coisas estão indo adiante. Agora, do contrário, quando é presunção, quando a fé é interesseira, como que articulando essa presunção, o orgulho está na base de todas as coisas, nós vamos nessas ilusões, por vezes experimentando essa sensação de morte, porque a gente faz um salto, mas parece que todo esse nosso movimento foi em falsos. Há uma sensação de vazio, de não preenchimento, há uma sensação de instabilidade, porque é como se a gente, de certo modo, estivesse aniquilando as nossas possibilidades interiores. E é nesse sentido, pensando nessa base, que nós somos chamados diante do tempo que vai passando, a desenvolvermos uma experiência mais madura. E há um detalhe muito importante para a gente refletir a esse respeito, no porvir. O que a gente pode esperar dos anos que vão vir? O que a gente pode esperar daquilo que a vida vai nos trazer? A gente pode, não raro nessas épocas, surgir as mensagens de felicitação, paz, esperança, saúde, uma série de elementos que são respeitáveis, são nobres quando essas felicitações surgem do nosso coração, não é um mero Ctrl+C, Ctrl+V, ou às vezes a gente manda uma lista de transmissão e aí a gente nem percebe direito, né, os corações que a gente está se comunicando, mas tem uma necessidade de mandar para todo mundo. Quando a gente vai cultivando esses bons propósitos, né, esses bons estímulos, eles são muito respeitáveis,
Mas o que será que a gente pode esperar? A gente não está lidando com 365 dias novos. Não é mais um ano. O tempo ele tem significados. A partir do momento que a gente começou a tomar escolhas, o futuro ele não passou a ser possível tudo, mas ele está dentro de um quadro de possibilidades. Dizendo isso, a gente quer considerar o seguinte: nós já começamos a escolher desde muito tempo rotas. O 2023 ele não vai ser um milagre, né, na acepção que se toma como, né, uma coisa que está para além das leis naturais. 2023 ele traz a noção de continuidade. Ele é fruto das nossas construções interiores, porque ele é mais um ano. A fé não é que às vezes a gente nutre do espetacular acontecer. Podem muitas coisas incríveis acontecer, não estamos dizendo a respeito disso, mas é como se de um momento a outro a gente esperasse que esse tempo ele nos surpreendesse, nos trazendo como que construções, realizações que nós não conseguimos oferecer base. E é por isso que às vezes fica tanta expectativa do homem em relação ao tempo e parece que o tempo não lhe abraça, confortando, trazendo-lhes os anseios, as concretizações dos anseios. Porque a gente precisa lembrar que não estamos falando de um novo ano que vai começar, de simplesmente mais um ano. A gente está falando da continuidade do diálogo de Deus conosco. Porque nesse tempo todo a gente foi expressando vontades, anseios. 2022 foi recheado de plantações. E aqui nós não estamos limitando-nos a pensar lei de causa e efeito. Vai vir sofrimento. Não estamos reduzidos a isso. É preciso entendermos que nós caminhamos dentro de ciclos. E a partir daquilo que a gente vai fazendo, que a gente vai construindo, nós vamos como que nos inserindo nesses ciclos de aprendizado. Nós estamos saindo e indo para um outro, mas qual acontece com a natureza? A semente que germina, ela sai do ciclo da semente que estava em si mesma e começa a conectar-se com a vida. Em cada ciclo há objetivos e propósitos. Nós penetraremos a um tempo, novos tempos, mas que não são os tempos avulsos, não são dias avulsos, estão conectados com a vida que já construímos até aqui. E é preciso, muitas vezes, refletirmos sobre o que aconteceu para entendermos para onde a gente está marchando. Porque a gente está saindo de um ciclo de 365 dias para outro, mas não é rumo ao nada. A gente foi nesse percurso todo construindo alguma coisa. E a vida vai nos pedindo compreensão. É por isso que às vezes a gente não consegue talvez entender para onde o Criador vai nos levando, porque nos falta tempo para refletir melhor sobre como a gente tem caminhado durante a existência. Porque cada experiência é um diálogo e Deus vai continuando a conversa. Então, não são dias mágicos que vão se abrir, são dias que nos trazem a voz divina ao coração. São dias que nos chamarão para perceber um pouco melhor dessa construção. Nós não estamos falando desse alcançar de objetivos, de metas. É preciso convirmos quantos desses ciclos a gente já não abriu. De anseios e de propósito, o que aconteceu no meio disso tudo? Renova-se os votos, mas é preciso compreendermos. O que será? Será que alguma coisa deu errado nesse processo todo? Será que Deus faltou-nos em algum instante? Ou, de certo modo, nós nos mantemos como que desconectados dessa vida? Esquecemos dessa noção de continuidade. E a gente, às vezes, quer construir do nada
né? O projeto sobre a areia, quando na verdade a vida pede base. E essa passagem do Evangelho, né, que Jesus traz no Sermão do Monte, talvez sintetiza o projeto de relacionamento de fé. Porque primeiro construção de base, para depois surgimento. Só que às vezes, por a gente não se conectar a essa experiência, entender mais ou menos o que está acontecendo, as lições que a vida está nos trazendo, o rumo que a gente está caminhando, a gente vai se mantendo perdido. Para onde está indo a minha vida? Em qual direção está indo? Só que essa vida não foi constituída do nada. A gente foi num conjunto de forças, não só nessa vida, mas em outras. É preciso, então, começarmos a refletir sobre o que a gente espera, mas baseado nas construções e nas realizações. Às vezes a gente pode estar em fechamentos de ciclos interiores de determinadas demandas do coração. Às vezes a gente pode estar no início, podemos estar no meio. É preciso entender em que pé está a nossa vida. Porque às vezes a virada do ano vai ser um momento do calendário, mas a gente vai continuar num ciclo de lições. Às vezes de provas em relação a determinadas coisas, expiações. E é justamente por entendermos o que tudo, esses ciclos que estão em vista na nossa trajetória, que a gente vai alçando um porvir, na confiança no poder divino, ou melhor, na entrega. Porque fé é lucidez, é vontade, mas é sobretudo entrega. Quando você realmente entendeu aonde você quer chegar, quando efetivamente você entendeu o propósito, você entrega, porque todas as forças, todo esforço passa a ir numa direção. E às vezes a gente como que anseia que os nossos problemas desaparecessem, que as nossas dificuldades sumissem. Mas para além desse anseio da mágica, do toque de mágica, da varinha de condão, cabe nos cultivar lucidez, de nos propormos a avançar com mais paciência na direção desse porvir. O nosso grande porto seguro é Deus. Atravessando as águas da existência, temos como meta Deus. Se às vezes o nosso objetivo não está tão ajustado a esse grande roteiro, cabe-nos a reflexão um pouco mais. Porque de certo modo, qual na questão 132 nos é dito, a gente encarna na Terra, passa pelas experiências, pelas provações com vistas a alcançarmos a unidade, a aproximação no Criador, com o Criador, estarmos mais juntos, cada vez mais estarmos ligados a esse coração, apesar de alcançar o Criador ser uma meta que a gente vá perdurar na eternidade, visto que a gente nunca vai ser Ele, né? Aproximarmos-nos sempre, porque nessa experiência evolutiva, esse movimento que está determinado na criação, haverá sempre aprendizado. A gente precisa então como que refletir sobre aquilo que temos nutrido, aquilo que temos buscado, para que com mais segurança a gente caminhe, para que com mais discernimento a gente esteja na Terra. E é algo muito interessante quando Kardec vai dizer, ele coloca assim, a fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que se fazem vencem os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. De certo modo, quando nós vamos penetrando no espírito da vida e vamos entendendo as necessidades que a gente tem, os objetivos que a gente precisa alçar, as metas que a gente traz, os sonhos que, de certa forma, a gente elenca para a nossa trajetória, todos eles muito respeitáveis, eles devem estar como que paralelamente juntos a esse objetivo maior,
que é estarmos dispostos a esse aprendizado, na construção da paz e do entendimento, na edificação do reino divino em nós para alcançarmos esse grande porto seguro que é Deus. Nós vamos obtendo a perseverança necessária por entendermos que chegar até Deus não é chegar num lugar, mas é construir uma condição de recepção em que o nosso espírito se sinta como que nas possibilidades de estar mais sensível a Ele. A gente vai se educando, a animalidade que nos caracterizava vai dando espaço à humanidade até a angelitude, mas é um percurso que aparentemente gigante, extenso, quando existe fé. Quando o espírito volta-se à sua destinação, ele sente essa segurança, quentinho no coração, de saber de toda essa trajetória, mas ao mesmo tempo, de toda essa presença que ele começa a cultivar. Porque o presente e o futuro se ligam. Na fé há um rasgo temporal. E a gente começa a penetrar o espírito da eternidade. E é nesse sentido que nós nos sentimos fortes para a conclusão dos nossos objetivos e metas. Talvez o 2023 ele não vai ser regado de dinheiro, talvez não vai ser o que a nossa saúde física vai estar melhor. Mas todas essas variáveis, elas vão entrecruzar os nossos caminhos. Se isso se configurar como que o objetivo das nossas existências, nos tornaremos muito pobres e enfermos, porque estaremos num risco muito grande por manter uma permanência de algo que é impermanente. Há pessoas riquíssimas que podem, talvez, não manter-se com esse patrimônio. Deus não trabalha contra nada, trabalha a favor de todos. Mas nesse emaranhado de experiências, a questão não é os bons também sofrem. Não é questão de você ter feito ou não ter feito. Nós todos estamos num plano de aprendizado, entender como nós estamos nesse ciclo evolutivo que a vida nos convida é importante, porque às vezes a vida pode me chamar a um corpo de lições, não que deu errado, às vezes o fracasso não é o Criador que nos puxou o tapete, não, é aquilo que vai servir de base à excelência que a gente tanto esperava e ansiava com tanta alegria. Pensarmos no porvir não é pensarmos no sucesso humano. Estar na Terra é estar num laboratório em que nós vamos sendo cada vez mais trabalhados interiormente. Às vezes, e aí é muito curioso, Jesus diz, por exemplo, em relação à saúde, né? Se tivesseis pecado, se tivesseis doentes, não teríeis pecado. Porque, de certo modo, quando o corpo aceita a enfermidade ali, trabalhando-lhe, é um meio de purificação. E apesar do organismo estar debilitado, a alma pode fulgurar ainda mais a excelência da saúde. A gente precisa direcionar o nosso olhar para a propriedade real, para a saúde integral, para além da superfície material. É preciso entendermos a divina presença, para nutrindo essa fé, nosso coração avançar, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que tudo não corresponda. Não é ruim ambicionarmos isso ou aquilo, de forma nenhuma. A nossa fala vem ao encontro da necessidade, no entanto, dos nossos corações voltarem-se um pouco mais para a essência, porque a vida é diálogo e Deus está conversando com a gente, às vezes tem um bom tempão e a gente está dormindo no ponto, e esperar num sonho que tudo seja diferente, esquecendo-se dos sentidos da vida, é muitas vezes vivermos em pesadelos, porque a realidade não nos fere quando a gente entender o nosso lugar e as experiências que a vida nos chama para passar. O ruim é o sonho da ilusão, que se transforma em pesadelo,
quando a gente percebe que tudo está fora do nosso controle e a gente não vai poder mudar determinadas coisas. É preciso estarmos mais conscientes da nossa parte e cultivarmos com alegria um pouco mais de esperança, de entendimento, porque viemos essencialmente para construir a felicidade, não determinada pelas coisas, o que nos levaria a uma ansiedade muito grande. Mas há um contentamento, há uma alegria. Desejamos mais que cada qual consiga encontrar-se com as responsabilidades, cumprir os seus deveres, atender aos seus objetivos nobres, porque em verdade a fé ela vai sustentando enquanto essa chama luminosa dessa certeza através do dever cumprido. O espírito que essencialmente cultiva uma fé sincera, entende a sua parte, cumpre a sua parte, está com a consciência tranquila e por isso flui, naturalmente flui, apesar de problemas, doenças, privações, um monte de coisas. Ansiemos algo que nos preencha verdadeiramente, que nos permita sentir essencialmente vivos, algo que nos desperte para a vida e caminhemos com confiança, porque para os que trabalham e confiam no Senhor, eis que a vida concede sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei no dizer dos Espíritos. Obrigado pela paciência, a misericórdia de todos. Vamos para a nossa prece, e aí depois da prece a gente encerra aqui. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de pensar, de refletir, de meditar um pouco mais nos teus ensinos e nas tuas lições. Diante do final de ano, nosso desejo é de estarmos mais conectados conosco mesmo, ouvindo a tua voz, para que comecemos 2023 mais compenetrados nas lições que a vida nos traz. Bem sabemos que o tempo é significado pelos próprios sentidos que fomos construindo nas etapas anteriores. A noção do futuro é, na verdade, todo um desenrolar das forças do passado, das escolhas no presente. Não fazemos nós, em verdade, nada senão a nossa parte, aprendendo a confiar nos outros e também no potencial daqueles que estão à nossa volta, aos que entrarão 2023 enfrentando enfermidades. Senhor, oramos em favor do abastecimento interior, seus corações se sintam preenchidos de confiança no Altíssimo, para atravessar o período difícil com dignidade, valendo-se interiormente dos recursos que têm, para superar as ansiedades e medos que possam surgir. Aqueles que penetrarão esse novo ano na escassez, que viverão privações, que não estarão na posse, muitas vezes, do necessário. Senhor, habilita-os interiormente a sentirem-se amparados e enxergados pelo teu coração, como também nos ensina melhor a partilhar e fazer pelo nosso semelhante, quanto podemos, entendendo o quanto somos privilegiados por alguma coisa ter diante do nosso merecimento quase nulo. Senhor, dignifica-nos para penetrar as experiências da vida, para usufruirmos desse tempo de maneira consciente, produzindo sempre a paz e o amor. Obrigado por não desistir de nós. Continue cuidando dos nossos corações. Que assim seja. É isso, meus amigos e minhas amigas. Obrigado pela paciência, pelo convite. Desculpa se alguma de nossas palavras surge num tom mais difícil, mas o nosso intento aqui é de cultivarmos um pouquinho de paz, de esperança e de fé. Que Deus os abençoe, os inspire e lhes traga sempre o melhor. Até a próxima. Um bom e um abençoado 2023, de muita conexão com o Papai do Céu, de muita inspiração divina, de muita segurança interior, para que se vir, seja alegria, seja momentos desafiadores, o nosso espírito
não perca a fidelidade ao Criador, que a gente se mantenha nesses objetivos santos, galgando essa estrada luminosa do amor e da paz. Até a próxima!